Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Que bom estar na casa de Deus. Deus, Ele tem usado de misericórdia para conosco. A razão de estarmos aqui é o amor de Deus. A razão de estarmos aqui nessa noite. Somos cristãos. Somos cristãos. Pedro, ele afirmou, somos uma propriedade exclusiva dele. Nação santa. Povo adquirido. Tu foi comprado, minha querida. Tu foi comprado, meu querido. Tem um selo sobre a tua vida. E estamos aqui por causa dele. Não tem outra razão. Estamos aqui por causa de Deus. Amém? Muito feliz de estarmos aqui. Me sinto mais do que privilegiado. Nessa noite tão célebre, tantos homens de Deus poderiam estar aqui. E essa oportunidade de ministrar a palavra, tantos os da nossa casa, quanto essa igreja tem condições de trazer qualquer homem de Deus nessa nação, vai estar aqui. E aprove a Deus de cumprir em minha vida o Salmo 113. O Senhor, Ele ergue o desfalecido, e do monturo Ele me encontrou, e me fez assentar no meio de príncipes do seu povo. Verdadeiramente, o Salmo 113 é uma verdade na minha vida, e só Deus sabe de onde Ele me tirou. E aqui nós estamos dando honra e glória a Ele, ao Altíssimo, ao Deus eterno, o imortal, o invisível, mas real. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, se puderem, abre comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu evangelista e apóstolo Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13. Deus seja louvado pela vida do pastor Paulo, que a mão do Senhor continuamente seja sobre ti, sobre a tua família e sobre o ministério. Pastor Irineu, que nos agraciou com este convite, e os demais obreiros dessa casa, que ao longo dos dias que têm passado, têm nos tornado amigos. E Deus tenha nos dado. Tem amigos que adquirimos, e tem amigos que Deus nos dá. E esses amigos que Deus nos dá é algo valioso. Nos faz andar na presença do Senhor com mais serenidade. Bendito seja o nome do Senhor. Várias vezes o Senhor nos deu a oportunidade de pregar aqui, mas nunca trouxemos o nosso material. Tem um DVD a qual o Senhor nos agraciou e está ali atrás. Na verdade, estamos iniciando como menino um ministério. E até onde Deus nos prover, vamos pregar a palavra do Senhor, sim, Ele nos dando condições. Se for místico o Senhor fazer de nós ou nos direcionar para outro ministério, que assim seja. Mas enquanto estamos só ministrando a palavra, o Senhor nos dá condições de ter um DVD. Tem saído um outro aí, então é a única coisa que nós trazemos e pedimos os irmãos que pudessem contribuir conosco, sendo abençoado e nos abençoando. Tem ali atrás ali, o tema é ferramentas para uma jornada missionária.
E ao longo aí, o Senhor for nos dando capacidade, vamos gravando outros. Há um para sair, já está pronto. Daqui uns dias também vamos duplicar ele. E esse dia eu estava até conversando com o pastor Irineu, ontem, sábado, né, de manhã, falando da dificuldade que é de sermos aceitos no ministério, não aqui, porque foi algo de Deus, da forma que nos acolheu aqui. Mas esse negócio de pregador itinerante está um pouco desgastado. O pastor Irineu até falou, porque se ouve tantas coisas, né, pastor? E a gente é menino, então a gente junta com esses homens de Deus e vai falando cada coisa que aí é bom. Porque hoje não precisamos errar. É só ouvir os que já erraram e não fazer a mesma coisa. E aí as pessoas acham que para levar a gente numa igreja, para pregar, para dar um estudo de escola dominical, para falar no culto de doutrina, tem que pagar a gente. E não é assim. Eu creio que Deus está mudando uma geração, está levantando uma geração, a qual a única razão de se pregar o evangelho é por causa da graça. E eu costumo falar que Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim, eu preciso dele, ele não precisa de mim. Então, se eu não tiver oportunidade de pregar, eu trabalho, vou para a portaria, sirvo água. Não tem razão. Se estamos aqui é por causa dele. Então os irmãos ficam livres para nos chamar, como eu falei com o pastor Vanderlei, pregar na rua, fazer uma visita. Assim, com certeza nós vamos ir e para pregar o evangelho. Se tiver condições de nos ajudar com uma gasolina, é o suficiente. Se não, Deus está no controle de tudo. Então os irmãos têm a liberdade de chegar a nós que estamos aqui como obreiros para servir no campo. E enquanto nos dá a oportunidade, já nos sentiremos muito felizes. O que Deus provê além disso é para a glória e honra dele. Amém, queridos? Quem encontrou, diga comigo amém. Está escrito assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles lhes responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E vós, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão Pode fechar a tua Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui tem algo muito revelador para nós cristãos. Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui na vida dos seus discípulos é algo que o Senhor
vai mostrar a eles a razão de ser, de estar e de como andar. A primeira vez que Jesus fala sobre a palavra eclésia, igreja, aqui Jesus está falando de futuro, de plano, de propósito. Aqui Jesus está falando sobre a vontade de Deus, sobre a humanidade. A vontade e o propósito de Deus sobre a sua criatura. É bem verdade que de todos os momentos no ministério de Jesus, a qual eles escolheram seus discípulos e após eles os chamaram de apóstolos, o constituindo sobre eles responsabilidades. Esses homens começaram a viver quando eles decidiram falar um sim para Deus, sim para Cristo. Andaram nos caminhos do Senhor. Começaram a viver milagres, maravilhas, prodígios, coisas que talvez eles nunca sonharam em viver na sua vida. Pedro, João, Tiago, os outros apóstolos viveram uma vida simples, humilde, no meio das suas vilas, com seus trabalhos comuns para o tempo e a sua sociedade da época. Talvez esses homens, devido aos trabalhos diários, um crescimento no meio da família, nunca sonharam, projetaram em viver algo diferente daquilo que era a realidade deles. Talvez esses homens nunca, e com certeza, talvez com certeza, eles nunca sonharam em viver algo que não fosse aquilo que eles viram na vida dos seus pais, na vida das pessoas e dos líderes da sua comunidade. Mas a história desses homens mudaram quando Cristo apareceu. A história desses homens se transformaram. Os escritos, a história, o desenvolvimento da vida desses homens tomaram outro rumo quando Jesus apareceu a eles. Eles foram atraídos por Cristo. Eles foram chamados, impactados. Parece, quando olhamos para a Bíblia e a bibliografia e a história deles, chegamos em uma conclusão, que quando eles encontraram Jesus, mais nada na vida deles tiveram razão. Quando eles encontraram Jesus Cristo, mais nada na vida deles passaram a ter sentido. Imagina só Levi, um republicano, um cargo importante para um judeu, afinal estava trabalhando para um dos maiores impérios, e quando Jesus passa de frente do seu trabalho, somente uma palavra faz aquele homem ter desprezo da sua vida. Segue-me. É o bastante de Levi desprezar todo o cargo público, todo o concurso, toda a capacidade que ele outrora tinha buscado. Quando ele escuta algo de Jesus Cristo, ele é atraído, ele é impactado. Sabe o que acontece, meu querido? É quando Jesus Cristo aparece na vida de uma pessoa, aquela pessoa é cheia, aquela pessoa é impactada, ela começa a ter fome e sede de Deus, ao ponto de nada na vida dele ter mais razão. E uma vez tendo sede de Deus, é algo inesgotável, porque nunca somos saciados, porque Ele é inesgotável. E esses homens viveram coisas grandiosas. Certo momento no ministério deles, Jesus Cristo chama eles à parte.
A Bíblia aqui vai nos narrar que Jesus pega os seus discípulos e vai por uma região chamada Cesareia de Filipe. E com seus discípulos a sós, em uma região conveniente para aquilo que Jesus ia agora ensinar a eles. Por quê? Porque essa região, Cesareia de Filipe, ela tinha um outro nome, que era chamado Portais do Inferno. Por quê? Porque essa região é um local de imoralidade, um local de idolatria, aonde o paganismo, ele regia toda aquela aldeia. Jesus, ele escolhe este lugar. Ele poderia chamar os discípulos para ir em Jerusalém, para ir no Monte da... Mas esse ensinamento, Jesus escolhe este lugar onde ninguém queria estar, aonde a fama era má. O local todos conheciam como portal do inferno, e Jesus agora está ali com seus discípulos. E Jesus agora vai fazer uma pergunta para aqueles que estavam já há anos o seguindo. Jesus olha para os seus discípulos e faz um questionamento. Olhando para aqueles 12, Jesus dirige a palavra dizendo: vocês estão andando por aí. Já estamos tanto tempo juntos. Vocês estão vendo essa multidão que estamos nos seguindo. Está tudo bom, está tudo legal, porque quem não quer um ministério a qual as pessoas o seguem? Quem não quer ter uma igreja a qual 5.000 pessoas estão ali para ouvir a palavra? Qual o pregador que não quer subir em um altar e ver 5.000 pessoas o ouvindo? Os obreiros se sentindo privilegiados, porque afinal, Cristo era o centro da atenção e eles eram os obreiros mais íntimos que estavam ao seu lado. Mas nesse momento Jesus olha para ele e fala assim: vocês estão vendo tudo o que está acontecendo no ministério? Vocês estão vendo tudo o que está acontecendo nas suas vidas? Mas agora me responde uma coisa: tudo o que vocês têm visto e ouvido, o que as pessoas acham de mim? O que as pessoas pensam de mim? Por que as pessoas estão me seguindo? Por que as pessoas estão vindo na minha reunião? Por que as pessoas estão congregando comigo? Por que as pessoas estão me ouvindo quando eu prego? Por que as pessoas estão saindo de um local para o outro para vir atrás de mim? O que eles pensam de mim? Quem que eles acham que eu sou? E aqueles discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, ouvimos tantas coisas. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros, já confusos, acham que o Senhor é Jeremias ou alguns dos profetas. Agora vem uma outra pergunta. O que leva uma pessoa a andar com Cristo e achar que Ele é outra pessoa? O que leva uma pessoa a estar na igreja, ver tudo o que eles viram durante 3 anos e meio e achar que todos os sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fazia era atribuído a João Batista, era atribuído a Elias e outros profetas? Porque isso me dá uma argumentação. O que Jesus fazia que levava essas pessoas a pensar que Ele era esses homens? Sabe qual a conclusão que eu chego? Que as pessoas estavam seguindo Jesus Cristo, não pelaquilo que Ele era, mas pelaquilo que Ele fazia, pastor Paulo. E sabe como eu me identifico, pastor Aldo? Que aquela igreja de 2000 anos atrás, que andavam atrás de Cristo, é muito similar
a qual a nossa geração está vivendo. Porque quando as pessoas eram atraídas a Cristo, aquilo que elas ouviam de Jesus faziam com que elas identificassem o ministério dele. Porque quando elas ouviam Jesus Cristo falando: ei, raça de víboras, se consertai, endireitai seus caminhos, as pessoas olhavam assim: esse é João Batista, porque eu já ouvi ele falando a mesma coisa. Quando Jesus dava uma correção mais forte, quando Jesus dava uma disciplina mais forte, quando Jesus dava uma doutrina mais forte, eles atribuíam aquilo a João Batista. É ele. É ele. Quando eles viam Jesus fazendo sinais, prodígios, tendo autoridade sobre o mar, sobre o vento, tendo autoridade sobre o tempo, eles dizem: ei, é Elias. Porque Elias fazia a chuva cessar. Elias tinha domínio sobre a natureza, então este é Elias. Não era quem ele era, era o que ele fazia. Fazia com que as pessoas seguissem. Outros diziam: não é João Batista, não é Elias, ele é Jeremias. Por quê? Porque quando via Jesus subindo ao monte e olhando para Jerusalém e profetizando: ah, Jerusalém, como uma galinha tentei ajuntar tudo debaixo das minhas asas, e as lágrimas desciam. Ele chorava quando via Jesus diante do túmulo de Lázaro. Jesus chorava. Eles diziam: é Jeremias, ele é um profeta, mas ele é chorão, ele tem misericórdia, como Jeremias também tinha diante das suas profecias. Ele é um dos profetas, porque ele multiplicou pão como Eliseu fez. As pessoas atribuíam os sinais e andavam por sinais, não pelaquilo que Jesus realmente é. E isso é muito perigoso, meu querido. Eu ser atraído à igreja, ser atraído por Cristo e somente estar na presença dele pelaquilo que ele pode fazer na minha vida. Eu não posso sustentar o meu ministério pelaquilo que Jesus Cristo tem para me dar. Não! Sabe por quê? Porque isso aconteceu com a multidão. E quando Jesus Cristo foi falar de céu, foi falar de inferno, foi falar de santidade, foi falar de pecado, a Bíblia vai nos afirmar que todos começaram a dar as costas e foram embora, não quiseram mais seguir. E diz a palavra dele é muito pesado. Ele quer que ficamos na presença dele, mas do jeito dele. Ele quer que sigamos ele, mas do jeito dele. Então vamos embora. Isto é muito perigoso. Porque se eu ando por Cristo, pelaquilo que ele tem que me dar, aí quando o milagre não vem, quando a tempestade não cessa, quando a crise abate, quando vem os problemas, quando vem a doença, quando vem as percas, aí não tem sinal, aí não tem profecia. É a hora do silêncio, aí vai dizer até que ponto você está disposto a seguir ele. Pelaquilo que ele faz, ou pelaquilo que ele é. Porque se eu sigo aquilo, ou se eu vou a Cristo, estou com Cristo pelaquilo que ele é, pode vir tempestade, vento, pode vir luta, pode ter perca, a doença pode até assolar o meu corpo, até a morte pode entrar na minha casa, mas eu sei que Jesus é o Filho de Deus. E ele há de nos recompensar por toda a obra prestada a ele.
Ele. Eu sigo Jesus porque Ele é Deus. Eu sigo Jesus porque Ele é Jeová. Eu sigo Jesus porque Ele é Salvador. Eu sigo Jesus porque Ele é Criador. Eu sigo Jesus porque Ele é o meu dono. Quem segue Jesus aqui, levanta a mão e diga glória aos céus, porque Ele é o único Salvador. Mediante Ele é o nosso intercessor entre Deus e os homens. Jesus, Ele olha para os discípulos, aí Ele aperta um pouco mais, sabe por quê? Porque tudo bem se a multidão me segue do jeito dela. Agora eu quero saber vocês que estão comigo. Há quanto tempo está na minha presença? Vocês que são meus obreiros, que cantam, pregam, que louvam, participam do coral. Vocês que cooperam na casa do Senhor, vocês que dirigem a obra do Senhor, vocês que estão comigo de dia, de noite, senta na minha mesa, come, bebe. E vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Olha para você ver. Na verdade, eu fico... E Deus trabalhando essa mensagem no meu coração, aí a gente vê esses irmãos, esses adolescentes apresentando algo tão verdadeiro. Porque quando Jesus olha para os seus discípulos, e olha que eles viveram coisas que talvez nenhum de nós vivemos algo tão sobrenatural do que aqueles discípulos andaram e viveram. Imagina Pedro, Tiago e João vendo Jesus subindo aos ares e o corpo dele glorificado, Moisés, Elias aparece. Talvez a gente critica Pedro, né? Porque ele chegou e falou, eu vou fazer uma cabana, mas talvez se fosse eu, meu querido, eu não tinha nem palavras para falar naquele momento. E ele vira para esses discípulos e fala, ei, vocês? Porque o que Jesus queria falar? Quem é Deus para você? Ou melhor, quando você escuta a palavra Deus, o que realmente vem no seu coração? Quando esse nome soa, qual é o primeiro sentimento que você tem? Quando você escuta a palavra Deus, o que gera dentro de você? Qual é o sentimento? Como com o passar do seu coração ele bate quando você escuta este nome? Jesus está virando para os discípulos dizendo, ei, quem é Deus para vocês? E Pedro, ele olha para Cristo e fala, Senhor, Tu és Cristo, Messias, o enviado, o ungido. Tu és o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro e diz, ei Pedro, bem disseste isto, mas não foi a tua carne, não foi sangue, ou seja, não foi o sentimento gerado dentro de você, não foi emoção gerado dentro de você, não foi paixão gerado dentro de você, porque isso é falso, isso é enganoso, isso é mentiroso, mas foi o Espírito de Deus que gerou essa verdade. Ei, meu querido, deixamos o Espírito de Deus gerar essa verdade dentro do nosso coração. Você sabe a única forma de ter sede, de ter fome de Deus, é quando abrimos o nosso coração dizendo, Espírito Santo vem,
venha. Espírito Santo, ensina-me. Espírito Santo, capacita-me. O Espírito de Deus é a única fonte que nos leva ao conhecimento pleno do Senhor. É a única fonte. Quando Jesus olha para aquilo, fala: Pedro, sobre esta verdade, não é sobre você, Pedro, não é sobre o seu sentimento, não é sobre o seu conhecimento, não é sobre o teu ministério, Pedro, não é sobre a tua chamada, Pedro, mas é sobre a revelação que a ti foi dada, Pedro. Sobre ela, as portas do inferno. Ei, Pedro, entenda uma coisa, noiva do Cordeiro, entenda uma coisa, escolhidos de Deus, a certeza e a garantia da nossa vitória está na revelação de quem Jesus quer. E a revelação é uma pedra fundamentada que se chama Cristo Jesus. E Deus diz a Pedro, falando: essa verdade eu vou estabelecer a minha igreja, eu vou estabelecer a minha eclésia, eu vou estabelecer os chamados para fora. E sobre esta verdade, e sobre a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerá. Quem pode dar uma glória sobre essa verdade? Jesus está dizendo: as, plural, as portas do inferno. Então não é uma. E quando vamos ler algo tremendo, e a carta de Efésios é algo de Deus. E Paulo vai afirmar no capítulo 6, verso 12: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Paulo está falando ali de classes. De autoridades, hierarquias espirituais, que se levantará para parar a igreja do Senhor. Quando Jesus ele vira e fala assim: ei, a porta do inferno não vão prevalecer, ou seja, ele está falando: vai ter guerra, vai ter luta, vão ter que batalhar como bom soldado de Cristo. Jesus está falando: não vai ser fácil, permanecer de pé vai ser difícil, avançar vai ser difícil. Entendam uma coisa: quando Jesus fala de portas do inferno, não é o inferno que vem contra nós. Quando olhamos fazendo um exegese desse texto, não é o inimigo vai vir contra a igreja, o inimigo vai lutar contra a igreja, o inimigo vai assolar a igreja. Não, Jesus está dizendo o seguinte: que eu vou levantar a minha igreja vai atacar o inferno, a minha igreja vai prosseguir, a minha igreja vai avançar, a minha igreja vai atacar, vai guerrear, os meus soldados vão se levantar e vai colocar como um exército de um homem só e vai lutar contra as forças do mal. Mas saiba de uma coisa, ela vai até resistir, ela vai tentar até prevalecer, mas não vai ter êxito, porque quem levantou a igreja sou eu, quem mantém de pé sou eu, quem escolhe sou eu, quem dirige sou eu, quem envia sou eu, e a porta do inferno vai levantar, mas não pode parar os escolhidos de Deus. Não para, meu querido. Paulo, ele diz, tem 4 portas, e Paulo fala sobre essas 4 portas. Primeira porta, principados.
Outra porta, potestade. Outra porta, príncipes das trevas. E outra porta, hortes celestiais. Paulo tem a revelação do que Jesus estava ensinando. São hierarquias espirituais que trabalham para parar a igreja. Satanás, ele não tem poder para atacar, ele tenta parar, ele sabe disso. Ele tenta frustrar a igreja, ele tenta fazer com que a igreja desanime, ele tenta fazer com que a igreja não avance. Satanás, ele sabe que ele não tem poder para acabar e botar um fim àquilo que Jesus instituiu. Por isso ele tenta avançar contra a nossa vida, para parar o nosso chamado, o nosso ministério. Mas saiba de uma coisa, eu tenho umas boas novas para ti, meu querido. Você é um escolhido, chamado por Deus, e Satanás não pode parar aquilo que Deus fez na tua vida. Satanás não pode parar o chamado e a promessa de Deus na tua vida. Então erga a cabeça, saia daqui com a cabeça erguida, acreditando que tu é enviado de Deus, e tu vai vencer, 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 em nome de Jesus. Arabane calabacharabacai. Ei, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela avança. Ela entra, Jesus virou e falou assim: ei, fica em Jerusalém, até do alto ser revestida de poder. Prega o meu evangelho em Jerusalém. Jesus está falando de avanço. Jesus está falando, começa aqui, mas sabe onde vocês vão terminar? Começa em Jerusalém, depois vai para a Judeia, depois vai para a Galileia, até alcançar os confins da terra, porque eu vos chamei e te escolhi para levar as boas novas do Senhor. Deus está direcionando a igreja dele. Levante, igreja do Senhor, que tem muita caminhada para nós. Quando a igreja avança em Jerusalém, os mesmos que tinham crucificado Jesus, eles olham e falam, parece que eles é uma praga. Quanto mais matamos, mais eles crescem. Como parar este povo? Os discípulos dos apóstolos estão fazendo um reboliço em Jerusalém, Antioquia, Éfeso, todas as cidades da província ao redor de Jerusalém está sendo impactada. Enfermos estão sendo curados, demônios estão sendo expelidos. Deus está salvando através de uma única pregação. 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. Pedro fica alegre com aquilo e torna a pregar de novo, e 5.000 pessoas. Ei. Eles prendem os apóstolos, eles pegam os 12 e colocam atrás de grades. Ele pega aqueles homens e coloca atrás de grades. No capítulo 5 de Atos você encontra essa história. Eles falaram, vamos parar. Se paramos o mestre, vamos parar os seus discípulos. E prenderam eles. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Deus que chamou eles para a batalha envia um anjo àquele cárcere. Durante a noite eles arrancam aqueles homens de lá de dentro e diz a ele, ei, voltai para
o templo e continua ensinando a palavra desta vida. A notícia pela manhã chega e os soldados ficam desesperados, e a notícia é essa: não sei como aconteceu, mas aqueles 12 não estão mais atrás das grades. Os sacerdotes olham: como aconteceu isso? Eles falam: não sei, fomos até a grade, tudo está fechado. Olhamos para os soldados, ninguém viu movimento de nada, mas só sabemos que a cela está vazia e os 12 não estão mais lá. E eles mandam, naquele momento, aí chega uma notícia, alguém correndo dizendo: ei, você sabe aqueles 12 que vocês tentaram parar? Você sabe aquele ministério que vocês tentaram parar? Eles estão novamente no templo ensinando a palavra desta vida. Os sacerdotes ficam furiosos e perplexos porque aquilo tinha acontecido. Vira para os soldados e diz: ei, vai lá, busca novamente eles e traz até a mim. Os apóstolos chegaram diante dos sacerdotes e eles viraram para eles e falaram: ei, vamos fazer o seguinte, já que não tem como prender vocês, já que não tem como colocar vocês atrás da grade, vamos fazer um negócio. Eu vou liberar vocês para ir para suas casas, eu vou liberar vocês para ir para suas famílias, eu vou liberar você para ir para sua igreja, mas faz o seguinte: não prega e não ensina no nome desse aí, não prega e não ensina no nome de Jesus Cristo. Pedro se levanta no meio do sinédrio e diz: ei, cabe nós obedecer a Deus do que a homens. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu não posso pregar no meu nome, eu não posso curar no meu nome, eu não posso fazer milagre no meu nome, eu não posso abrir igreja no meu nome, eu não posso fazer evangelismo no meu nome. Por quê? Porque se for no meu nome não vai para frente, se for no meu nome vai morrer, se for no meu nome não vai prevalecer. Mas tudo que fazemos é no nome de Jesus. No nome de Jesus ninguém pode parar a tua vida, meu querido. Aleluia, coloque sobre teus pés, deixa eu encerrar isso aqui. Entenda uma coisa: no nome de Jesus Cristo, Satanás não pode prevalecer contra teu casamento. No nome de Jesus Cristo, Satanás não prevalece contra a tua empresa. No nome de Jesus Cristo, Satanás ele não prevalece contra o teu ministério. No nome de Jesus Cristo, ninguém pode parar o projeto de Deus na tua vida. Arabande calabacharabacai. Pedro, ele diz: não tem como. A igreja não vai para frente se pregarmos o nosso nome. Se Jesus Cristo não estiver no seio da igreja, ela desfalece, ela morre, ela adormece. Pedro está dizendo: não podemos obedecer o homem, porque quem nos colocou aqui foi Deus. Não pode deixar uma igreja aberta, porque quem colocou aqui foi Deus. Satanás não pode fechar este campo, Satanás não pode fechar essa igreja, Satanás ele não pode acabar com o teu ministério, porque quem te chamou foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quem é chamado por Deus, libera uma palavra de glória ao céu. Rabande calabacharabacai. A igreja por vários séculos tentaram parar ela. O Império Romano tentou sacudir para a igreja. Nero tentou perseguir os cristãos. Eles tentaram colocar grades, prisões. Eles perseguiram, mataram os pais, os filhos. Tentaram acabar com a igreja nas casas. Nos tempos veio um esfriamento da era negra da igreja. Tentaram apagar o fogo do Espírito Santo. Tentaram prender por causa do clero romano a palavra do Senhor, não fazendo ela ser acessível aos pequenos. Tentaram sufocar a palavra e o Espírito, enquanto Satanás achava que por causa da religião tinha colocado um fim à igreja. Deus levanta Martim Lutero para restaurar a palavra viva a ser pregada. Quando Satanás achou que tinha apagado
da igreja. Deus levanta um avivamento na Europa e na América, falando para Satanás: Satanás, não teve jeito, não tem como, eu chamei a minha igreja e ela vai avançar. Aleluia! Tu és igreja do Senhor, meu querido. Tu és igreja do Senhor. Ei, irmão, tu és igreja do Senhor. Pode vir todo vento contrário, mas nada pode parar o plano de Deus na tua vida. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, meu Deus, a tua igreja. Pai, estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Talvez a pessoa mais otimista não acreditaria que a igreja de tantos desafios ia chegar até agora, Pai. Oh, meu Deus, o Senhor sonhou na vida desse irmão. Aquela oração que o Senhor fez, Jesus, no capítulo 17 de João, diz: Senhor, nenhum do que o Senhor me deu se perdeu. E aqueles que vierem a crer em mim, faz que eles sejam um como nós sejamos, Senhor. Ei, meu querido, estamos aqui porque Jesus sonhou nós. Você é um sonho real de Deus. Jesus Cristo estava lá há 2000 anos atrás, mas estava vendo você, Wagner. Estava vendo você, Rony. Ô pastor, Jesus estava orando por você. Jesus estava orando por nós. Jesus já tinha orado e falando para São Paulo. É a igreja minha. Entenda uma coisa. A única coisa que precisamos compreender é que Deus não nos chamou para ficar parados. Precisamos avançar até que o céu se abra e Ele vem buscar a tua noiva. Quem vai subir não é Império Romano. Quem vai subir não é o comunismo. Quem vai subir não é a República. Quem vai subir não é os governantes. Quem vai subir se chama Igreja lavada e vida pelo sangue de Jesus. Você pode sentir os céus neste lugar, meu querido. Você pode sentir a paz e a alegria neste lugar. Porque Cristo está no meio da igreja. Porque Ele está no meio de nós. Ele está curando. Ele está renovando. Ele está te dando força. Ele está dizendo para ti agora: não pare. Não desista. Segure mais um pouco. Prevalece mais um pouco. Anda mais um pouco, porque o grande dia está chegando. Rompendo em fé, Arabaxarabacai, revestirá Ramandou, teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vai vencer. Vou plantar e colher. Oh, aleluia, Ele nos chamou, Ele nos chamou. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Deus te chamou. Você estava perdido e Ele te achou. Se você está aqui nessa noite, porque Ele te escolheu. Mas tem algumas atitudes que precisamos tomar diante do Senhor. Mesmo sabendo quem é Deus. Você precisa de um ato de fé. E se tem alguém aqui nessa noite, e você ainda não confessou este grande Deus como teu Salvador,
É necessário que você faça isso. E queremos te ajudar nisso. Então, se você está aqui convicto que precisa entregar a tua vida para o Senhor, se manifeste no seu lugar. Levante a tua mão onde você está, que vamos orar por você. E se por acaso, durante muitos anos andou na presença do Senhor, algum obreiro pode estar junto com aquela moça. Alguma obreira pode estar, alguma diácono pode estar junto com aquela moça. Fala com ela, tu é especial para o Senhor. Fala com ela, tu é especial para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você andou na presença do Senhor por muitos anos e muito tempo. Mas para alguma situação ou outra você parou. Eu não vou falar que você desviou. Não, não. Você parou. Você parou. E você reconhece que precisa novamente resgatar essa aliança com o Senhor. Então saia do teu lugar, é hoje. Tu és igreja. Tu és igreja, tu és escolhido. Deus sonhou você. Deus sonhou você. Tem alguém que precisa fazer uma aliança novamente com o Senhor. Talvez você está ao ponto de parar e desistir. Está até perseverando, mas está tão difícil. Parece que as forças foram embora. Arabaxarabacai. Porque Jesus... Tem algum crente aqui que precisa falar alguma coisa com o Senhor na beira do altar? Saia do seu lugar e venha. Tem algum cristão aqui hoje que precisa falar alguma coisa na beira do altar? Venha. Eu venho como estou. Eu venho. Tem algum cristão aqui hoje que precisa falar alguma coisa aos pés do altar? Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Nós vamos orar por essas vidas. Temos aqui alguns irmãos e temos vidas que estão decidindo ou voltando para Jesus. Nós vamos pedir a Deus agora a sua bênção sobre a vida desses que estão voltando. Está aqui uma família, né? Família abençoada que está voltando para Jesus. Nós vamos orar por eles nessa hora. Vamos pedir.